Fala, meus nerds da porrada, estamos aqui diretamente de Chicago para o quadro favorito de apostas de vocês, o Papo Nerd. Quando a gente fala de aposta, óbvio que a gente fala da Stake, que a plataforma no Brasil é stake.bet.br, para maior de 18 anos. Por favor, apostem com responsabilidade, vão lá, e quem ainda não se inscreveu, faz a inscrição e o código promocional, bota lá, natural, que vocês vão estar dando uma força pro pai de vocês aqui, fechou? Então, o UFC 319, eu tô aqui em Chicago, sou o backup, por isso que eu tô magrinho, ó, tô batendo peso pra sexta-feira bater o peso. Se algum deles não bater o peso, eu vou pra disputa de cinturão. 6 brasileiros no card, disputa de cinturão da minha categoria. As duas primeiras são as finais do The Ultimate Fighter, e elas não estão com as odds lá na Stake. Tem mais um brasileiro que tá na final dos 77 quilos lá, que eu acho que ele vence. E na final dos pesos moscas, eu acho que o cazaquistanês vence o mexicano que já foi do UFC. Mas vamos para a primeira luta, que tem as odds lá na Stake, que já é luta de brasileiro, uma luta que eu tô triste. Karine Silva com a Dione Barbosa, uma revanche. A Dione já venceu a Karine lá atrás, uma das primeiras lutas da Dione. Cara, eu acho que essa pode ser uma das lutas da noite. As meninas estão muito bem em pé, tem um jogo de chão afiado. A Karine, maior finalizadora do peso 57 quilos, pesos moscas, e a Dione, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, seleção brasileira de judô. Eu considero a Karine favorita nessa luta, até pela trajetória que ela tá tendo no UFC. Apesar de vir de derrota, ela é mais experiente do que a Dione. Acho que a Karine tem um jogo em pé um pouco mais de pressão do que a Dione, que joga mais golpes isolados. Então acho que a Karine, se fizer esse jogo mais de pressão, botando mais sequências, prendendo na grade, ficando longe do body lock, porque é onde a Dione entra as quedas de quadril, eu acho que a Karine pode vencer esse combate. A gente tem as odds. A Karine Silva tá de favorita, pagando 1,44, enquanto a Dione tá de azarona, pagando 2,80. Acho que a Karine vence, inclusive, por decisão. Agora, mais uma luta do card preliminar. A gente tem um cara do Uzbequistão, Fujão, né, que fugiu de mim, no Sultan Ruziboev. Ele vai enfrentar o Bryan Battle, que foi campeão do The Ultimate Fighter na categoria dos 84 quilos. Essa é uma luta que eu vejo um pouco de vantagem pro Bryan Battle, mas também um pouco de desvantagem para ele. Vou explicar o porquê. O Bryan Battle tem um jogo bom de pressionar, e o Ruziboev não gosta tanto desse jogo. Só que o Ruziboev no 84 quilos fica muito forte, e ele é muito alto para a categoria. Eu acho que ele tem 1,92. Ele batia 7,7, agora tá no 8,4, muito alto, golpes fortes. O Bryan Battle é um cara que toma golpes. Então eu tô interessado em ver como essa luta vai desenrolar, mas eu acho que o Ruziboev leva uma certa vantagem. A gente tá com o Bryan Battle, que tá de favorito, pagando 1,58, e o Ruziboev tá de azarão, pagando 2,38. Então eu vejo o Ruziboev vencendo, pagando 2,58, uma ótima odd para apostar. Agora vamos para mais uma luta do card preliminar, brasileiro no card, nosso favoritíssimo lenda Edson Barbosa, que vai enfrentar o americano Drakkar Klose. O Drakkar Klose, que estava vindo uma boa sequência de vitórias, acabou perdendo a última luta por nocaute. Antes disso, perdeu para o Beneil Dariush, e depois, antes disso, estava fazendo boas vitórias. Então nunca teve duas derrotas seguidas. Ele que é 15-3, chegou no UFC invicto ali, mais ou menos 10-0. Mas do outro lado a gente tem o nosso brasileiro Edson Barbosa, que estava vindo de 3 boas vitórias, acabou perdendo a última luta. Mas assim, primeiro que a torcida vai 100% pro Edson, né? Mas eu vejo o Edson nessa luta favorito. O Drakkar Klose, ele já mostrou dificuldade contra strikers, cara que tem bons golpes, golpes fortes. O Edson, óbvio, tá mais no final da carreira? Tá, já tá um pouco mais no final da carreira. Mas, cara, tá muito bem, continua bem no peso. Ele tem muita dificuldade com um cara que boxeia bem e bota pra baixo. Não é o caso do Drakkar Klose. Ele tem um jogo até meio variado, faz umas quedas, mas não vejo essa super vantagem dele. Acho que o brasileiro vence essa luta. Na Stake, a gente tem o Edson Barbosa de favorito, pagando 1,60, e o Drakkar Klose de azarão, pagando 2,35. Acho que é um combate também bem parelho, que tudo pode acontecer, mas vejo vitória do brasileiro, mais uma vez pagando 1,60 lá na Stake. Agora vamos para mais uma luta do card preliminar. Lembrando, galera, geralmente eu acerto 80% das apostas, mas esse é um card que eu vou falar de todas as lutas, então sempre escolhe 3, 4 no máximo para botar na sua parlay ali, beleza? Vamos para a próxima luta. A gente tem os 2 americanos, Alex Hernandez, que é o wrestler, tem boa trocação, enfrentando Chase Hooper,
um dos caras mais novos do UFC, um moleque que é especialista em grappling. E eu vou te falar, se essa luta fosse há uns 2 anos atrás, eu botaria o Alex Hernandez de favoritíssimo, ia quebrar o Chase Hooper, porque o Alex Hernandez é um cara difícil de ser derrubado, né? E o Chase Hooper tinha uma trocação horrível. Mas em 2 anos eu vi a trocação, o strike do Chase Hooper fazer assim, ó. Mudou totalmente, está bem mais consciente, trabalhando à distância, entrando as quedas na hora certa. As odds também a stake concorda. 1,30 para o Chase Hooper, favoritíssimo, e 3,50 para o Alex Hernandez. Lembrando que se o Hernandez vencer, eu botaria Hernandez por nocaute. Mas vejo vantagem do Chase Hooper pagando 1,30 de favorito lá na stake. E vamos para mais uma luta de brasileiro nesse card preliminar. Dessa vez a nossa rainha, uma das maiores de todos os tempos, Jéssica Batistaca, enfrentando a dura mexicana Lupe Godinez. Cara, é uma luta muito boa de se assistir, porque a Lupe Godinez briga bem em pé e tem um wrestling muito bom. Só que por outro lado, a Jéssica, cara, é quase impossível de ser derrubada. Defende muito bem as quedas, a gente viu isso quando ela lutou contra a Mackenzie Dern. É muito forte para a categoria, lembrando que ela tá descendo, mas eu vejo uma boa vitória dela, com maior probabilidade de ser vitória por decisão da Jéssica Batistaca. Nas odds aqui, a gente tem a Jéssica Batistaca de azarona pagando 2,32, enquanto a Lupe Godinez está de favorita pagando 1,61. Então vejo vantagem da Jéssica pagando muito bem 2,32 lá na stake. Galera, mais uma luta do card preliminar. E lembrando, Papo Nerd é um quadro de apostas, e falando de apostas, sempre falando da Mamãe Stake, stake.bet.br, plataforma oficial lá no Brasil. Por favor, com responsabilidade. Se você ainda não tiver feito seu cadastro, faz lá e bota no código promocional que tem lá embaixo, natural, para me dar essa força, beleza? Então já vamos para a próxima luta, mais um Fight Nerd lutando, já teve a Karine Silva, agora Michał Oleksiejczuk, polonês, que tá sinistro, tá vindo de boa vitória. Ele enfrenta Gerald Meerschaert, que é um cara que tem muitas lutas, especialista em finalizações, tem 29 vitórias por finalizações na carreira, né? Mais de 80% das suas vitórias são por finalização. Um cara que não tem o nível de trocação do Michał. O Michał tá treinando com a gente lá na Fight Nerds, é um cara que tá fazendo defesa de queda muito bom. Tá difícil de encaixar alguma finalização nele, ele não tá mais apressado na luta, ele tá bem paciente. Que eu acho, ela termina com o nocaute do Michał. Acho o Michał de hoje, que treina lá na Fight Nerds, favorito para essa luta, e acho que vem uma boa vitória por nocaute. E aqui, ó, a gente tem o Gerald Meerschaert de azarão, pagando 2,88 na stake, enquanto o Michał tá de favorito, pagando 1,42, é quem eu acho que vai ganhar a luta. Michał Oleksiejczuk, o nerd polonês. Última luta do card preliminar, a gente tem Bobby Green enfrentando mais um brasileiro no card, o Diego Ferreira. O Diego que tem um jogo de chão afiado, não derruba tão bem. O Bobby Green é um cara difícil de ser derrubado, então acho que o Bobby Green vai ficar mexendo, tocando bastante no Diego, jogando as mãos, mexendo bastante, provocando. Assim, não é uma luta muito boa pro Diego. Eu vejo o Diego de azarão nessa luta, vejo o Bobby Green de favorito. E nas odds, a gente tem King Green de azarão, pagando 2,38, enquanto o Diego tá de favorito, pagando 1,58. Apesar de gostar do Bobby Green, vou torcer pro Diegão, mas eu vejo leve vantagem do Bobby Green, ele que tá de azarão. Então é sempre bom quando a gente aposta em azarão e vê que o nerd aqui acha ele favorito. Rapaziada, primeira luta do card principal, a gente tem Tim Elliott enfrentando Kai Asakura, o japonês que chegou no UFC sem nenhuma luta, já veio para disputar o cinturão com o Pantoja, viu que o sarrafo é alto, acabou sendo finalizado, o Pantoja deu mais um show quando venceu dele. Vai enfrentar o experientíssimo Tim Elliott, que é um cara que movimenta muito bem, que tem bom wrestling, bom grappling, boas finalizações de pescoço. Tá mais no final da carreira. Se fosse há um tempo atrás, eu acharia ele favoritíssimo nessa luta, porque eu acho que ele derrubaria o Kai Asakura muito fácil. Enquanto isso, o Kai Asakura é um cara que é mais acostumado a lutar em ringue. Quando veio pro octógono, acabou não se comportando tão bem, principalmente lá com o Pantoja, que deu as costas. As casas de apostas estão dando o Kai Asakura de favoritaço. Mas eu vejo um leve favoritismo do Tim Elliott pelo caso do o jogo não casar. Porque eu vi o Asakura treinando com o Merab, defendendo algumas quedas e tal. Mas eu vejo que o Tim Elliott, ele
mistura muito bem as mãos com as quedas e pode ser que ele surpreenda muita gente. A gente tem o Tim Elliott de azarãozíssimo, pagando 3,30, enquanto o Kai Asakura tá de favorito, pagando 1,33. É o seguinte, ou o Kai Asakura nocauteia, depois vocês vejam como vai estar essa odds do nocaute, ou eu vejo o Tim Elliott ou finalizando ou ganhando por decisão, amarrando ali por cima, são 3 rounds de luta, então eu vejo uma leve vantagem do americano, pagando 3,30 de azarão lá na stake. Galera, agora a segunda luta do card preliminar não, principal, segunda luta do card principal, a gente tem um velho conhecido meu, Jared Cannonier, sinistro, high level, enfrentando também um cara de high level do strike, Michael Page. Essa que é uma luta nos 84 quilos, por isso também eu vejo uma leve desvantagem para o Michael Page, que não se dá tão bem nesse peso. Acho que nos 77 quilos ele vai muito melhor, principalmente pela força física e tudo mais. Óbvio, se o Michael Page vencer, é por nocaute. Naquela loucura dele aqui, ele vai dar um golpe que o Cannonier não olha e é nocauteado. Eu acho que o Cannonier é experiente demais para isso. Acho que o Cannonier é um cara que tem bons ângulos para sair da frente do Michael Page. Acho que o Cannonier vai bloquear alguns golpes para botar algumas mãos, ele vai estar esperto nessa movimentação. Vou falar que eu até dei umas dicas pro Cannonier, porque o Michael Page é um cara que eu estudo há muito tempo, principalmente esse 1-2 dele, que ele quebra o tempo nesse 1-2, e o Cannonier estava nessa semana que eu estava lá em Vegas treinando, a gente trocou muita ideia, ele gostou muito disso, começou a treinar em cima disso nessa última semana, então eu vejo uma leve vantagem pro Cannonier, acho que tem grandes chances aí de ser uma das lutas da noite, junto com a luta das meninas. Cannonier de azarão na stake, pagando 2,55, enquanto Michael Page está de favorito, pagando 1,52. Vejo vitória do Jared por decisão ou até por nocaute também. Rapaziada, mais uma luta do card principal, antes do Come Event, mais um brasileiro e mais um nerd no card, ou seja, os nerds dominaram Chicago. 3 nerds lutando, Karine Silva, Michal Lexichuk e agora Carlos Prates, nosso nerd irreverente, enfrentando o duro Geoff Neal, um cara que fez frente ali com o Shavkat Rakhmonov. Podia dizer que ele estava até ganhando a luta, o Shavkat no final conseguiu finalizar ele, um cara difícil de lutar, que eu acho que vai pressionar muito o Carlos, mas a vantagem que eu vejo do Carlos nisso aí é que o Carlos é bem longilíneo, aprendeu com a última derrota do Ian Gary e tem um poder de nocaute impressionante, principalmente com caras que são mais baixos que ele, potencial de ser luta da noite. Vejo chance de vitória do Prates por nocaute ou por decisão, machucando muito o Geoff Neal. Mais uma luta bem dura pro Carlos para subir no ranking e acho que ele vence, pagando 1,36, azarão lá na stake. Galera, chegamos no Come Event do UFC 319. A gente tem de um lado Lerone Murphy e do outro lado o estreante que tá vindo cheio de hype, Aaron Pico. Vamos falar um negócio sobre essa luta. Aaron Pico, só esse ano, vai ser o terceiro cara que vem do Bellator para estrear no UFC contra um cara que é top 15. Eu acho que o Aaron Pico tem um jogo de wrestling muito bom e uma trocação muito boa, já tá há alguns anos sem perder. O cara que é nocauteador, nocauteia principalmente ali no ground and pound e tudo mais, enquanto o Lerone Murphy é um cara que joga sempre na inteligência. A maioria das vitórias dele por decisão, acho que ele tem 7, 8 lutas no UFC. As últimas 5 lutas dele foram 4 por decisão unânime e 1 por decisão dividida. Então é uma luta muito igual, galera, que eu vejo. Acho que o Aaron Pico tem grande chance de vencer, mas também acho que ele pode, igual os outros caras do Bellator, tomar ali um choque de realidade. Para ser bem sincero com vocês, eu ficaria se eu pudesse apostar no UFC, eu ficaria de fora de apostar nessa luta, porque é uma luta que tem muitas incógnitas, né? O quão bom é a defesa de queda do Lerone Murphy, o quão bom, qual é o nível do Aaron Pico, que está há um tempo sem lutar e está chegando no UFC, já lutando com um cara que é invicto na sua carreira. Tá tudo muito dizendo pro Lerone Murphy vencer essa luta, mas é uma luta que eu não arriscaria apostar, vou falar sério com vocês. Se eu fosse apostar, eu arriscaria que acabaria ou por decisão ou nocaute do Aaron Pico. Galera, agora main event do UFC 319,
para começar tudo, eu apostaria em quem? Caio Borralho. Se eu entrar nisso aí, vocês estão ligados que eu vou dar o sangue, a oportunidade está aqui, tô agarrando ela com tudo, vou bater o peso, e se algum deles, principalmente o Chimaev, não bater o peso, eu tô dentro da luta, vou chegar lá com foco total para representar o Brasil e eu apostaria em mim para vencer. Mas a luta que está marcada, Dricus du Plessis, atual campeão, e Khamzat Chimaev. Eu vejo essa luta de dois jeitos, mas no final eu falo o que eu acho que vai acabar. Eu vejo essa luta sendo tão rápido quanto a luta do Chimaev e do Whittaker. Então o Chimaev vindo, botando para baixo, pegando as costas, finalizando. Batendo e finalizando a luta. Isso no primeiro ou segundo round pode acontecer. O segundo jeito que eu vejo é o Chimaev dar tudo de si, o Dricus fazer ele trabalhar muito, conseguir sobreviver os 2 primeiros rounds. O Dricus trabalha muito bem cansado, o Chimaev já é mais impulsivo quando cansa, e aí eu vejo a luta ficando melhor pro Dricus, podendo até nocautear o Chimaev ou ganhar por decisão. O que o Caio, o que o Nerd da Porrada aqui acha que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é a vitória rápida do Chimaev. Acho que ele chega, derruba o Dricus, não sei se está preparado para o sistema bem claro que o Chimaev tem, né, de fazer você fazer o que ele quer. Então eu vejo vitória do Chimaev, vitória por finalização. Primeiro, a gente tem Chimaev favorito contra o campeão Dricus du Plessis, pagando 1,48. Né? Então um desafiante favorito numa luta de cinturão. Isso é difícil de se ver. Enquanto o Dricus du Plessis está de azarão, pagando 2,65. Aí a gente tem aqui Dricus du Plessis por decisão, que é como eu acho que o Dricus pode vencer, ou por decisão ou por nocaute. 2 odds incríveis, vale dar uma atenção nessas odds. Lá na stake, pagando 7. Dricus du Plessis por nocaute, lá na stake, pagando 6,10. São duas bem possíveis, uma merrequinha ali talvez vale. Chimaev por finalização tá pagando melhor do que o favoritismo dele ali de 1,48. Chimaev por finalização tá pagando 2,48, que é o que eu acho que vai acontecer. Então vejo vantagem do Chimaev, vejo o russo naturalizado ali de Emirados Árabes Unidos favorito nessa luta, vencendo, e acho que pode vencer de forma rápida, nem dando chance de revanche pro Dricus. E aí o pai aqui vai chegar na França, quebrar o Imavov e avançar para lutar com o Chimaev, e eu tenho a fórmula para ganhar dele. Não é luta fácil, nunca vou dizer isso, mas eu tenho a fórmula porque já treinei com ele por 1 mês lá na academia dele, conheço o sistema. Mas nessa luta com o Dricus du Plessis, vejo favoritismo do Chimaev. Então é isso, galera, esse foi o nosso Papo de Nerd. Lembrando que para apostar na stake.bet.br, maiores de 18 anos, apostem com responsabilidade, coloquem o meu código promocional quando forem se cadastrar, natural. Esse foi o quadro favorito de vocês, Papo Nerd. Tamo junto, me deixa aqui perder o meu pezinho, bater o peso, ganhar uma grana, e vamos ver se a oportunidade cai no colo do pai. É nóis, tamo junto e até a próxima.